Fala, amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes Lima, como sempre tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. Ô pessoal, o vídeo de hoje eu queria falar, ou seja, tirar a dúvida de vocês com respeito a freios, a embocadura, que nas minhas redes sociais eu vejo um leque muito grande de perguntas relacionadas a isso, ou seja, as pessoas têm muita dúvida ainda, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso e eu vou mostrar para vocês alguns freios, para que eles servem e como você deve usar, tá certo? Bom pessoal, e se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita Amantes do Cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like e deixa seu comentário, que é de suma importância para a gente, para que eu possa estar criando novos conteúdos para você e de qualidade, conteúdos relevantes na verdade, tá certo? Bom, e me segue lá também no Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Vamos lá? Olha só pessoal, o freio que eu quero falar agora a priori é esse aqui, ó, esse freio, tá certo? Olha o formato desse freio, né? Ele é um freio de pernas curvas, portanto esse freio, a ação dele não é tão grande, é uma ação moderada, tá certo? Mas o que eu quero falar mesmo é dessa embocadura, ou seja, do portal desse freio. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um improviso. Um improviso, por que esse improviso? Geralmente as pessoas às vezes não analisam a boca do cavalo, cavalo que tem língua grossa, por exemplo, tem uns menores do que esse. Você dá uma pressão no freio, a língua passa aqui dentro e com o tempo você trabalhando, ela engrossa aqui dentro, ela prende a circulação, então o sangue não circula e a língua engrossa aqui dentro. Não acontece com todos os animais, mas com os que têm língua grossa, tá certo? E aí quando você vai tirar, lá se está, o cavalo começa a se agoniar porque o sangue fica preso e incha aqui e você não consegue mais tirar, tá certo? E outras às vezes que o cara compra um freio desse, né, sem essa salivação, sem esse salivador aqui, ó, sem essa proteção aqui, e para dar pressão na língua do cavalo. Mas a língua do cavalo passa aqui por dentro, então ela sai a pressão da língua, ela fica só a pressão na barra. Mesmo que o cavalo coloque a língua aqui por dentro, mesmo que não inche, mesmo que não cause esse acidente, mas o cavalo mete a língua aqui por dentro e o freio fica só na barra, fica sem ação. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é um improviso que o treinador fez, que o Eduardo fez com um esparadrapo. Você pode fazer isso aqui também com aquelas mangueirinhas de soro, tá certo? Bem esticada mesmo, que é para o cavalo ele dar a pressão na língua e a língua não passa aqui para dentro, tá certo, pessoal? Praxedes, e por que isso arredondado? É porque tem cavalos que não gostam de freios pontiagudos no palato. Então esse freio ele se apoia melhor no palato do cavalo e por isso esse tamanho, essa angulação aqui, tá certo? É um freio de portal alto, não é um freio de portal médio, tá certo? Mas olha só, esse freio é para cavalos que que aceita bem a pressão no palato e que aceita também a pressão bem na língua, tá certo? Agora ele não considera um freio severo, pessoal, porque esse freio tem pernas curtas, ok? Olha só, as pernas curtas. Se esse freio tivesse as pernas retas, ele era um freio de ação mais rápida, ou seja, na hora que você tocasse na rédea, ele chegava mais rápido na boca do cavalo, ok? Se ele fosse reto. Então, esse é um freio de pressão média, ok? Deixa eu mostrar um outro freio para vocês aqui. Olha só pessoal, esse freio aqui, ó, também é um freio conjugada, que é uma conjugada, e é um freio de pressão moderada, de pressão média, mas é um freio mais pesado, um freio grosso, um freio semifixo. Por que tu chama esse freio de semifixo? Um freio em perna zigue-zague, viu pessoal? Esse também, apesar desse formato da perna dele, ele também tem uma pressão moderada, ele também tem uma alavanca moderada, tá certo? Ou seja, quando você solta esse freio, ele libera a boca do cavalo mais rapidamente. Olha só, vamos falar da embocadura. Esse freio, pessoal, é para aquele cavalo que tem pressão, que tem barras muito sensíveis. Olha só a grossura e com salivador, tá certo? Porque tem cavalo que não aceita pressão na barra, é aquele cavalo muito sensível, e quando o cavalo é muito sensível ao toque, não aceita muito bem a tua mão, é bom que você aumente um pouco a grossura aqui do freio, se já for um cavalo, pronto, é óbvio,
tá certo? E você bota esse assento aqui para pegar nas barras mais grossos. Esse é de meia polegada, tá certo? Tem uns de 3/8, tem de todo tipo, mas esse, além de ter um salivador, você vê que esse salivador, quando você aciona o freio, ele ajuda, tá certo? Ele só dá pressão, mas ele não corre seco na barra do cavalo, porque ele tem esse rolete. Além de salivador, ele serve como rolete para rolar o freio. Então isso é um freio muito bom, tá certo? Para você, o seu cavalo que tem muita seção na barra, você está querendo botar um freio conjugado. Então esse é um freio muito bom por conta desses roletes, dessas barras corrediças, tá vendo? Ele corre. Quando você pressiona aqui, ó, quando você pressiona aqui o freio, ó, tá vendo, ó? Ó, vou ver se eu dou um zoom aí para vocês verem. Quando você pressiona os freios, ó, ele corre em cima, ele não rapa, tá certo? Ele corre em cima. Então ele serve como um carrilho, uma carretilha, para estar ali aliviando a tensão na barra do seu animal, tá certo? E, pessoal, com respeito ao portal desse freio, ele é um catedral, né? É um freio catedral semifixo também. Por que semifixo? Porque freios fixos são aqueles freios que não tem, são fixos mesmo, ele não tem nenhuma articulação. Esse tem articulação de lado, então eu chamo eles de semifixo. Bom, falando aqui, ele é um freio catedral, tá certo? É um freio que pega mais a pressão na barra do cavalo e um freio também que pega a pressão no palato do cavalo, mas é um freio que libera um pouco a língua. Agora, você pode me perguntar, Praxedes, e por que esse salivador aqui no meio, essa gambiarra aqui no meio? Essa gambiarra, pessoal, é para aqueles cavalos que não gostam de muita pressão na língua. Quando você dá muita pressão na língua, às vezes ele acha ruim, ele balança a cabeça. E isso aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. Ele dá uma pressão, se você não quiser usar uns que tem ferros aqui atravessados, que dá uma pressão muito forte, tá certo? Você faz isso, porque ele, ó, vou dar um zoom para você ver aí, ó. Ele amortece, ó, tá vendo? Ó? Ele dá pressão na língua do cavalo, mas amortece, tá certo? Então isso aqui é feito com aquelas mangueirinhas de dar soro. E é excelente para cavalos que no início, por exemplo, você não quer dar tanta pressão na língua de potro, você coloca isso porque ela tem esse amortecedor, tá certo? E tirando isso, é para aqueles cavalos, tirando isso aqui, esse freio serve para aqueles cavalos que não gostam de pressão na língua, então você dá a pressão na língua, ele balança a cabeça, você tira isso, deixa a pressão só nas barras e no palato, e a língua do cavalo fica aqui dentro, tá certo? Ela fica livre aqui dentro, então dá para trabalhar aqueles cavalos que ficam muito agoniados com pressão na língua, tá certo? Esse freio aqui, pessoal, é um freio bridão, um freio bridão levantador. Esse é o famoso meia-lua de perna longa. Tá certo? A gente usa muito esse freio para corrigir. Eu não gosto de usar e nem uso esse freio na primeira transição, ou seja, tirar esse cavalo meu do bridão para botar um freio bridão, eu nunca boto esse freio, porque esse freio ele tem a perna muito longa. E por ele ter a perna muito longa, ele tem a ação muito forte. Esse freio aqui no início, para corrigir, você pode usar esse freio tanto ele com barbela como sem barbela. Tá certo? Você pode usar da mesma forma. Se você for usar esse freio com pressão de levantador, com ação de levantador, você deixa a boca do cavalo aqui, ó, tá certo? Deixa a boca do cavalo aqui. Vamos supor, a boca do cavalo é aqui, ó, a boca do cavalo é aqui, ó, e você deixa esse freio aqui, ó, tá certo? Baixo, aqui, ó, baixinho na boca do cavalo. Agora, se você for usar esse freio como freio mais a ação de freio bridão, aí você bota a pressão aqui no meio e você usa a barbela. Mas esse freio ele pode usar com barbela e também sem barbela para você corrigir, tá certo? Esse aqui está com barbela. Praxedes, e por que isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um improviso que a gente fez para tirar um pouco a ação da barbela daqui de cima e botar embaixo. E a gente coloca embaixo e também serve para a gente colocar puxadores. É umas cordinhas que a gente usa para cavalo que levanta muita cabeça, que já está com esse hábito há muito tempo. A gente colocou isso aqui porque a gente usa para puxadores, tá certo? E também pode colocar até a folha de rédea aqui para fazer um bridão levantador de ação média, tá certo? Isso aqui foi inventado pela gente, ok, pessoal? Esse aqui, ó, é um meia-lua, um freio bridão meia-lua. Por que meia-lua? Porque ele tem esse formato de meia-lua. É um freio bridão meia-lua,
tá certo? Com salivador também, ó, de ferro. Geralmente é melhor você colocar de ferro porque os cavalos são mais, o ferro, o bronze e o latão são mais palatáveis, o cavalo gosta mais, saliva melhor, tá certo? E esse aqui já é um freio igual àquele, ó. É um freio igual, tá vendo? Só que olha a diferença de tamanho, ok? Então esse já serve para você fazer a transição do bridão para ele, quando você estiver adaptando, quando você for adaptar os seus animais aí aos freios, tá certo? Esse também no início pode usar com barbela ou sem barbela, tá certo, pessoal? Mas é um freio que tem uma ação de levantador pequena, não é aliás, média, não é grande igual o meia-lua que a gente mostrou, tá certo? Esse aqui é um freio bridão levantador. Eu quero mostrar para vocês, olha, diferentemente daquele freio que eu mostrei para vocês, ele também é um freio de formato catedral. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, por que catedral? É porque eles têm formato. Esses freios que afinam aqui em cima, que vem grosso e afina, e esses têm formato de catedral, daquelas igrejas de Minas, Bahia, catedral realmente, então por isso que eles são chamados de catedral. Esse também é um semifixo médio, esse é de portal médio. Quando o freio passa daqui, pessoal, olha, ó, desses pegadores da rédea, ele é chamado um freio de ação alta, tá certo? E se ele for bem aqui embaixo, vamos supor, se ele fosse aqui, era uma ação baixa. Bom, esse freio aqui, era isso que eu queria comparar com esse, ó. Olha, pessoal, é um freio que tem praticamente a mesma ação, só que esse daqui, ó, é para cavalos, tá certo? A gente botou esse amortecedor para cavalos que não gostam de muita pressão na língua, que você aperta a língua e o cavalo fica agoniado. Então, para você fazer essa transição para potros, para ir acostumando ele com a pressão na língua devagar. Já esse, ó, é fixo, tá certo? É de ferro, com salivador, tá certo? A língua do cavalo vai ficar aqui puxadinho. Esse freio, que é bom eu colocar. Esse freio, ó, é para cavalo que aceita pressão na barra e que aceita pouca pressão na língua, porque a língua do cavalo vai ficar aqui dentro, tá certo? Ou seja, ele aceita um pouco de pressão na língua. Se o cavalo não aceitasse nenhuma pressão na língua, o seu cavalo já pronto, ele fica muito agoniado, nunca se estabilizou com essa pressão na língua, aí você tira isso aqui e o freio fica sem isso aqui, tá certo? Mas esse freio é exatamente para isso. Isso aqui, pessoal, é para dar uma pressão maior na língua, certo? Porque sem isso aqui a língua fica guardada aqui dentro e não dá pressão, tá certo? Então isso é muito relevante na hora que você for treinar seus potros. Tem aqueles freios que esse passadorzinho aqui, ó, esse salivadorzinho é aqui embaixo. Então aquele é a que dá pressão total na língua do cavalo, tá certo? Mas se você está achando que está dando muita pressão, o seu cavalo está agoniando por isso, aí você levanta um pouquinho, tá certo? E esse freio também tem ação média no palato. Se ele fosse maior, um pouquinho o palato, ele tinha ação mais forte no palato. E também são freios medianos, de pressão média, leve. Por quê? Por conta da perna, tá certo? A perna dele também não é reta. Se ela fosse reta, ela tinha uma pressão mais severa na boca do cavalo, ou seja, sua mão chegava mais rápido. Como ela é aqui para trás, você diminui um pouco a pressão e diminui um pouco a ação do freio na boca do cavalo, tá certo? Pronto, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E, por último, pessoal, eu quero falar desse freio, ó. Esse freio, pessoal, apesar dele ter uma perna longa, tá certo? Mas ele tem uma ação tardia, uma ação bem tardia por conta da perna do freio, tá certo? Olha a perna do freio, se ela fosse reta aqui, ó, tá certo? Você ganhava quase um palmo de ação mais rápida, tá certo? Mas ela é bem tardia, apesar dela ser longa, ela é bem tardia. Ela tem uma alavanca bem alta, tá certo? E também ela é para aqueles cavalos que não aceitam muita pressão no palato e aceita bem a pressão na barra e na língua, tá certo? Isso aqui já dá uma pressão legal na língua, uma pressão mediana na língua. Se ela fosse reta aqui, né? Se ele fosse reto aqui, era uma pressão total na língua, mas como ela tem essa curva, ela vai proteger um pouco a língua, então vai dar uma pressão mediana na língua. E aqui é grossa também, de mais de 3/8, tá certo? Quase meia polegada também é grossa para você usar aí no seu cavalo, tá certo? Lembrando que essa parte aqui, quanto mais grossa, mais fina, mais severa na boca do cavalo,
tá certo? Então, isso aí é para aqueles cavalos, não tem aqueles cavalos que você bota no palato, e aquele cavalo ele se agonia com tudo na cara, você bota pressão no palato, ele se agonia, você bota pressão severa na barra, ele se agonia. Isso aqui é um freio cômodo, um freio de ação, apesar das pernas, ele é um freio de ação leve também, tá certo? Não é severo. Severo ele era se ele fosse mais reto, e se ele fosse mais alto, e se ele fosse mais fino, tá certo? Então é considerado um freio de ação leve, de ação mediana, tá certo? Um freio muito bom para cavalo que está agoniadão demais aí, para você dar uma relaxada na boca do cavalo e ficar mais ali na barra, dividindo ali a pressão entre a barra e a linha, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, era isso aí, tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a ação de freio na boca do cavalo, porque essas dificuldades têm dificultado muito a vida de muitas pessoas que estão começando agora. E quando a gente passa essas dicas, você começa a melhorar um pouco, começa a entender melhor como funciona a anatomia da boca do cavalo, as pressões que ele recebe na barra, na língua e no palato. E sabendo fazer essas técnicas e essas práticas, sua vida melhora muito, tá certo? Um abraço muito forte. Espero que você tenha gostado da dica e até um próximo vídeo, se Deus quiser.